A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e caros ouvintes. Sejam muito bem-vindos a essa mensagem poderosa. Hoje vou ministrar uma palavra de profunda exortação com o tema Liderança Corrompida. Vou utilizar de um texto bíblico que se encontra em 1 Samuel, capítulo 3, verso 12, onde lemos: Naquele dia suscitarei contra Eli tudo o que tenho falado a respeito da sua casa. Começarei e cumprirei. Este versículo demonstra com muita clareza que Deus estaria tendo um ajuste de contas com um líder que traiu a sua vocação. Panorama da realidade da casa de Eli. Diz a palavra do Senhor que antes que o Senhor chamasse Samuel para o ministério, Eli exercia o sacerdócio em Israel, sendo ele o sumo sacerdote. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram os sacerdotes do templo. Segundo as Sagradas Escrituras, os filhos de Eli eram filhos de Belial e não conheciam o Senhor. 1 Samuel capítulo 2, verso 12. Eli já estava velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam e como se deitavam com as mulheres à porta da tenda da congregação e como desprezavam a oferta do Senhor. Mas nada fez por isso. Embora cumprissem religiosamente as obrigações do templo do seu sacerdócio, Eli negligenciou a maior delas, que era de ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Diz a palavra que obedecer é melhor que sacrificar. Eli honrava mais seus filhos do que a Deus. Foi negligente na obra quando deixou de repreender seus filhos por amor e temor a Deus. Muitas pessoas servem a Deus, mas não obedecem ao Senhor. Fazem a obra de Deus, mas não obedecem o Senhor da obra. De nada adianta servir a Deus religiosamente se em nossa vida não tomemos ao Senhor. Essa também é uma verdade para os dias de hoje, onde muitos filhos de Eli têm ministrado em muitas de nossas igrejas. Outra verdade é que também existem muitos Elis por aí. Muitos líderes já não ouvem mais a Deus, mas por amor ao cargo ou pelo fazer para Deus acabam se perpetuando em seus reinos particulares. Alguns amam mais as honrarias humanas, seus benefícios e a falsa aparência que vivem do que uma vida santa e agradável a Deus. Mal sabem que a justiça de Deus é segundo sua verdade. Romanos 2:2. Deus é compassivo, bondoso e sua misericórdia dura para sempre. Mas onde acaba a misericórdia, inicia-se o juízo de Deus. O Senhor sempre dá tempo para que as pessoas se arrependam e abandonem seus pecados. Mas quando temos um coração duro e impenitente, só nos resta o juízo. O escritor de Hebreus diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E foi o que aconteceu com Ofni e Finéias, pois tiveram suas vidas ceifadas conforme a palavra do Senhor. No livro de Gálatas, no capítulo 6, Paulo diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Eli, um sacerdote passivo, omisso e conivente. Sim, a narrativa bíblica retrata Eli como sendo, em muitos aspectos, omisso e conivente com os pecados de seus filhos Ofni e Finéias. A história de Eli está registrada no livro de 1 Samuel e várias passagens destacam suas falhas como pai e líder religioso. Vejamos alguns pontos que mostram sua omissão e conivência. Eli falhou em disciplinar seus filhos apesar de saber das más ações deles. Ele sabia que seus filhos estavam profanando o santuário e desonrando a Deus, mas não tomou medidas adequadas para corrigi-los. Ao invés de confrontar abertamente a conduta pecaminosa de seus filhos, Eli parecia ser conivente com suas ações. Ele repreendia verbalmente seus filhos, mas não tomava medidas sérias para interromper a conduta errônea deles. Eli permitiu que seus filhos cometessem pecados graves no contexto do serviço religioso.
Eles desonraram os sacrifícios e abusaram de sua posição sacerdotal, comprometendo a integridade do culto a Deus. Mesmo quando Deus enviou mensageiros para advertir Eli sobre as consequências dos pecados de seus filhos, Eli adiou tomar medidas decisivas para corrigir a situação. Essa procrastinação teve sérias repercussões para sua família e para a nação de Israel. Quando confrontado por um profeta de Deus sobre os pecados de sua família, Eli aceitou passivamente as consequências que Deus anunciou. Ele reconheceu a justiça divina, mas não agiu proativamente para reverter a situação. Em resumo, Eli é apresentado como líder falho que não conseguiu exercer autoridade e liderança adequadas sobre sua própria casa. Sua omissão e conivência contribuíram para o declínio espiritual de sua família e para a necessidade de intervenção divina na liderança religiosa de Israel. Essa história na Bíblia serve como um aviso sobre as consequências da negligência espiritual e da tolerância com o pecado, especialmente em posições de liderança. Implicações do comportamento dos filhos de Eli. As ações dos filhos de Eli, Ofni e Finéias tiveram implicações profundas e devastadoras, tanto para eles mesmos quanto para a nação de Israel. Destaco algumas das implicações do comportamento desses dois homens. Profanação do santuário. Ofni e Finéias estavam envolvidos em práticas pecaminosas dentro do próprio santuário de Deus. Simplesmente esses indivíduos perderam todo o temor a Deus. Eles desrespeitavam os sacrifícios e abusavam de sua posição sacerdotal, profanando o lugar sagrado que deveria ser dedicado à adoração e serviço a Deus. Cuidado, líderes religiosos, para não serem como os filhos de Eli. Quantos que abusam da sua posição de liderança, se sentem como semideuses, gostam de serem bajulados, se cercam de bajuladores que ficam na espreita para serem agraciados com algumas migalhas. Entendam que a igreja é sua propriedade particular e o povo trata com descaso. Escândalo religioso. Suas ações escandalosas trouxeram descrédito ao serviço religioso em Israel. O comportamento corrupto dos sacerdotes influenciou negativamente a adoração do povo, minando a confiança no sistema religioso estabelecido. Infelizmente, os escândalos ocorrem, mas ai daqueles que promovem o escândalo. Alguns entendem que escândalo está relacionado a alguns tipos de pecados. Mas será que isso é verdade? Vamos entender isso melhor. Em um sentido amplo, o termo escândalo pode se referir a qualquer ação, comportamento ou evento que seja ofensivo ou que choque as normas sociais ou morais. Pode incluir comportamento imoral, escandaloso, arbitrário, desrespeitoso ou ultrajante. No contexto da fé, especialmente no cristianismo, escândalo é usado para descrever algo que se torna uma pedra de tropeço para a fé de outros. Pode referir-se a comportamentos ou situações que levam outras pessoas a se afastarem da fé ou a duvidarem da integridade espiritual. Quantos líderes que com seu comportamento têm se tornado uma pedra de tropeço para a sua igreja? Tratam sua família como Ofni e Finéias, encobre os erros, faz vista grossa ao pecado e, além de tudo, colocam a família como administradores da igreja. Meu amigo pastor, você é um serviçal da igreja. Mantenha sua família no lugar de família e não como sócios dos seus abusos. Em resumo, escândalo está associado a ações ou eventos que são moralmente ofensivos, causam indignação pública ou têm o potencial de abalar a confiança nas normas sociais, morais ou legais. Dano à reputação de Eli. As más ações dos filhos refletiram diretamente na reputação de Eli como sumo sacerdote e líder religioso. A omissão e conivência de Eli contribuíram para a perda de respeito e autoridade em sua liderança. Quantos líderes que estão com suas reputações no esgoto devido à sua omissão com os erros da família?
A humilde irmão, quando erra, usa de severas atitudes. E enquanto isso, sua família passa pano. Esses líderes estão mortos e estão matando a igreja também. Deus enviou mensageiros para alertar sobre as consequências dos pecados de Ofni e Finéias. A punição divina incluiu a predição da morte precoce de ambos os filhos e a retirada da linhagem sacerdotal da família de Eli. Entendam que líderes que acobertam erros de cupichas ou familiares estão contribuindo para a morte destes. Cedo ou tarde, se não houver arrependimento, irão cair de maduro. Impacto na nação de Israel. A profanação do santuário e o comportamento pecaminoso dos filhos levaram à perda da liderança sacerdotal pela linhagem de Eli. O comportamento corrupto não afetou apenas a família de Eli, mas teve ramificações para toda a nação de Israel. Uma liderança religiosa desonrada contribui para o declínio espiritual mais amplo que imaginam. Eles destroem a família e a igreja. Amados irmãos e caros ouvintes, hoje em dia tornou-se comum pastores presidentes consagrarem, sem um devido crivo e preparo, filhos, genros, noras, sobrinhos e netos, com o interesse de perpetuar a família na direção da igreja. Esses indivíduos entendem que a igreja é de sua propriedade, como uma empresa, e sentem-se no direito de fazer o que bem entendem com os seus. Há pastores que são tão desavergonhados que chegam a afirmar que estão reservando a sucessão para um membro da família. Amados, isso é o cúmulo da falta de ética e do respeito a Deus e ao santo ministério. Mas sabem por que fazem isso? Porque hoje ser pastor é sinônimo de bons salários, projeção entre os pares e status social. Pergunto a vocês, será que essa turma que chegou à liderança de igrejas através de padrinhos teria alcançado tal posição se não fosse pelo empurrão dos familiares? E agora, para piorar ainda mais, utilizam a projeção na comunidade para arrumar um cargo público na política para poder receber bons salários. Quando não se candidatam a deputados ou outros cargos, fazem acordo às escondidas para garantirem um bom salário como assessores. Esse tipo de comportamento tem sido um câncer. E onde esses tumores se localizam, existem igrejas doentes, onde o batismo com o Espírito Santo virou coisa do passado e a cura divina só existe nas histórias dos antigos. Infelizmente, eu quero dar uma péssima notícia. Esses demônios que esteve exercendo influência sobre Eli e seus filhos continuam atuando no século 21. E digo mais, eles podem estar na sua igreja, destruindo a sua vida e a de todos que congregam. Que possamos refletir sobre as vidas de Eli, Ofni e Finéias, aprendendo com suas péssimas experiências e crescendo espiritualmente. Que Deus nos conceda discernimento, santidade e a disposição de responder ao seu chamado ao arrependimento. Que possamos experimentar a restauração divina em nossas vidas, sabendo que sua graça é suficiente para nos sustentar em todas as circunstâncias. Que Deus em Cristo vos abençoe e pensem nisso. Meus amados irmãos, é com grande satisfação que me dirijo a vocês para apresentar o nosso trabalho motivacional e evangelístico. Desenvolvo diariamente mensagens com base bíblica e ilustrações, com o objetivo de alcançar os corações que muitas vezes podem estar passando por momentos delicados. Entendemos que os dias atuais são difíceis e somente Deus pode nos socorrer. Dessa forma, o canal Seminário da Fé é um instrumento abençoador, onde, pela misericórdia de Deus, temos alcançado milhares através do Facebook. Pessoas prontas a suicidar foram alcançadas e, mediante um diálogo e oração, tivemos a oportunidade de ajudá-las. Peço a todos que se inscrevam em nosso canal no YouTube, ative o sino de notificações e compartilhem. Contem conosco para levar esperança aos necessitados, pois a cada minuto que passa, milhões estão sendo tragados pelo inferno. Nós, enquanto igreja, não podemos nos limitar a apenas alguns cultos de domingo. Precisamos erguer nossa voz e denunciar o inferno. Que Deus abençoe
E lembrem-se de que a missão se realiza com os pés daqueles que vão, com os joelhos daqueles que oram e as mãos daqueles que contribuem. Meu muito obrigado.